Primeiro ponto que eu quero destacar, vamos falar de Dorival Júnior, que eu defendo e defendo mesmo. E não porque eu gosto do Dorival, porque ele é meu amigo, não, porque ele é bom. Porque o Dorival Júnior é um bom técnico, é um grande técnico do futebol brasileiro. De novo, campeão. Ele vem pilhando títulos nas últimas temporadas, foi mal na seleção brasileira. Se ele falasse outro idioma, olha, tinha gente colocando ele em outro patamar, mas o Dorival é muito bom. Por que eu quero falar sobre isso? Porque ele pega... O Corinthians chegou para a decisão depois de um caso de virose, pelo jeito de intoxicação alimentar ocorrida aqui em Santos. 26 membros da comissão técnica do clube ali tiveram problemas. Desses 26, 11 foram jogadores, 3 não conseguiram treinar no último treino antes da final. E o Roberto até revelou que estava com diarreia, e além da diarreia, passou sexta e sábado vomitando bastante. Enfim, ele chega para esse jogo com os jogadores debilitados por causa desse problema aí inesperado. Por um jogo às 4 da tarde, muito sol em Brasília, onde o ar é muito seco. Primeiro ponto, o cara tem que superar tudo isso e fazer o time jogar bola. Segundo ponto, o time do Corinthians é inferior ao do Flamengo. O Flamengo tem um time e um elenco melhores que o do Corinthians, certo? Então ele tem que superar tudo isso também para ser campeão. Terceiro ponto, aí vem o dedo do técnico. A estratégia montada para o jogo e a escalação inicial. Dorival Júnior, mais uma vez, teve coragem para dizer: Garro, você não está bem, eu vou começar com você no banco de reservas. E Breno Bidon nessa liderança do meio de campo, com o André, menino da base, no time titular. Então, na escalação, o Dorival já, de novo, mostrou coragem. Segundo ponto, a estratégia adotada para o jogo. Primeiro eu quero falar aqui da parte do Corinthians. Reparem, o Carrilho tem tido muita dificuldade numa posição onde ele já rendeu muito bem pelo Corinthians, que é justamente o cara que faz o box-to-box, o cara que fica como segundo ou terceiro homem meio de campo, mais aberto perto do lateral, para fazer essa bola flutuar e para fazer a infiltração, movimento para dentro, ou trazer aqui para a ponta fazendo dobradinha com o lateral. Esse jogador é o jogador do corredor, é o jogador que vai aparecer na frente e tem que voltar para marcar, inclusive para auxiliar na cobertura do meio de campo e na cobertura do lateral. O Carrilho claramente não tem mais condição física de fazer isso que ele já fez muito bem. O Dorival Júnior percebe que precisa do Carrilho, porque ele tem Charles, mas aí o Charles não entrega tecnicamente. O Martínez ainda não voltou, não quer saber de nada fora do Brasil. O Matheus Pereira é um jogador que poderia fazer essa função, mas acabou de chegar, é mais jovem, de repente a experiência do Carrilho num momento como esse, contra um grande adversário, pudesse fazer a diferença. E nessa questão, o que ele faz? Ele puxa o Carrilho para dentro. Em grande parte do jogo, o Carrilho é o jogador mais centralizado dos meios-campistas para que André e Ranieri possam se movimentar junto com o Breno Bidon. Então você tinha muitas vezes o André fazendo essa movimentação, ou quando o Carrilho ia, o André conseguia segurar, o Breno Bidon participando disso também, além do Ranieri, que em grande parte do jogo com bola recuava para ser um terceiro homem. O Corinthians fazia a saída de 3, avançava Bidu e Mateuzinho, como ele fez muito naquele momento em que o Corinthians perdeu o trio Jim. E aí ele, para buscar alternativa ofensiva, aproveitou o melhor, extraiu o melhor dos seus dois laterais, que é a parte ofensiva, e assim ajudou na criação do time do meio de campo, que não tinha o Garro naquele momento, nem o Memphis e tudo mais. E hoje, em grande parte, ele fez isso. O Ranieri era volante em vários momentos, em outros momentos, dependendo das circunstâncias, principalmente o Corinthians com bola, o Ranieri vinha para ser terceiro homem de meio de campo, ele avançava Bidu, Mateuzinho, dava liberdade para o Bidon e com o André fazer essa alternância para fazer cobertura com o Carrilho, que jogava em grande parte do jogo mais centralizado por não ter mais esse pulmão para fazer o corredor. Então, assim, muito mérito do Dorival e também na estratégia de marcar a saída de bola do Flamengo. O Corinthians avançou sua marcação lá para cima e, com isso, forçou o Flamengo a tentar triangular com seus zagueiros, goleiro e laterais. A triangulação, os jogadores são bons, são técnicos, em alguns momentos conseguiam sair dessa pressão, mas na maior parte das vezes o Corinthians forçava o erro ou forçava o lançamento.
ficava mais fácil. Era um risco, porque se essa bola passasse e a marcação não fosse bem coordenada, o Corinthians estaria escancarado. Aí você tem que ter muita confiança no taco para garantir que os caras vão saber fazer, vão conseguir fazer e correr o risco. Então ele teve coragem e também capacidade para fazer e fazer bem feito. Quando o Flamengo tinha a bola e conseguia tocar a bola no meio de campo, o Corinthians sofria. O Corinthians teve problemas, porque no meio de campo e no ataque tem muita qualidade. E aí o passe, a triangulação é muito difícil de ser marcado. Agora, quando isso acontece entre Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, a chance de erro é muito maior. O Dorival no primeiro tempo faz muita pressão lá em cima e levou muita dificuldade a um Flamengo que parou de jogar primeiro que o Corinthians, dia 17 de dezembro, o Corinthians foi campeão dia 21 de dezembro, e os seus titulares voltaram a jogar só no dia 21 de janeiro. O Corinthians voltou no dia 11, 10 dias antes. E aí, eles estão mais descansados? Estão, mas claramente com menos ritmo de jogo do que os corintianos no jogo. Deu para perceber isso de maneira muito clara, como o Corinthians estava mais ligado e no ritmo para jogar, e o Flamengo com atuações como a do Arrascaeta, que, no perdão do trocadilho, se arrastava no campo. Não tinha perna para correr e aguentar aquela intensidade. E sem perna com essa intensidade, naquele calor, numa decisão como essa, com marcação mordendo, em muitos momentos acontecia o erro técnico. O erro técnico vem oriundo daquele momento em que a cabeça pensa e o corpo não responde. Pode ter um pouco de relação com férias. Será que ele se cuidou como ele deveria? Será que ele está fazendo a pré-temporada como ele deveria? Em princípio, não. Mas o Corinthians teve muito sucesso nesse momento e jogou uma partida com uma concentração acima do tom, como tem que ser, como esse time do Corinthians já mostrou tantas vezes. O Dorival falou muito sobre isso, sobre as repetições dos erros de 2025, e ele está coberto de razão, porque o Corinthians em 2025, a gente falava muito, escolhe jogo. O nível de concentração e de atuação que o Corinthians tinha nesse tipo de partida era um, e nos jogos do Campeonato Brasileiro era outro. E isso parece que está acontecendo de novo. Olha o jogo de Corinthians e Bahia, com exceção aos 30 primeiros minutos de jogo. Corinthians com muita dificuldade nas finalizações, aliás, hoje de novo, em alguns momentos desconcentrado, e só que quando o Corinthians joga mobilizado, que é isso, essa é a palavra, diretoria, comissão técnica, clube, time, torcida, todo mundo mobilizado por uma partida, cara, tem sido muito difícil o Corinthians perder um jogo quando ele está mobilizado como o Corinthians, com a união de todos. Quando a torcida se mobiliza, o time percebe a importância do jogo, a comissão técnica trabalha para aquilo, a diretoria dá o respaldo. Essa mobilização em cima de um objetivo tem sido muito difícil de bater o Corinthians nessa situação. Agora, quando o Corinthians vai para um jogo normal, rotineiro, de meio de campeonato, o Corinthians dificilmente consegue entregar. É um problema desse elenco, mas que, de novo, se mostrou a prova e se confirmou num jogo importante em que o Corinthians entregou o que ele está acostumado a entregar nesse tipo de situação. Ainda falando do Dorival Júnior, o gol do Corinthians sai de uma jogada ensaiada. Mérito de quem? Do seu treinador. Escanteio, passe para trás, bola vem para o meio, ela é alçada, o Gustavo Henrique está onde tem que estar, ele está virado nem para o gol, nem não está de frente para o gol, para cabecear. E ele também não está de frente para a bola, ele fica de lado de frente para o meio da área, para a marca de pênalti. Dessa maneira, o Varela correndo de costas contra um jogador tão alto, o Gustavo Henrique tranquilamente cabeceia para dentro. O Gabriel Paulista, que é um corintiano nato, escalado como titular, para mim uma grande surpresa. Queria até saber se o André Ramalho foi um dos jogadores com a virose, porque a tendência seria ele o titular, né? E o Gabriel Paulista, que jogou muito mal contra o Bahia, foi muito bem contra o Flamengo e meteu a bola para dentro. 1-0 para o Corinthians, gol importantíssimo. Então, assim, gente, as substituições elas ocorreram, no meu entendimento, da maneira que elas tinham que ocorrer aqui, assistindo ao jogo. Os comentários que eu fazia comigo mesmo, ou com meu pai que estava assistindo o jogo comigo, era justamente dessas substituições. Então o Gabriel Paulista entra para a entrada do André Ramalho no segundo tempo porque sente a perna, até aí ok. E nas demais eu gostei porque ele coloca o Garro no lugar do Carrilho. O Carrilho naquele momento já não tinha mais perna, ele estava andando no campo, ele precisava ser substituído, era nítido. Eu já falava aqui comentando o jogo com meu pai, precisa tirar o Carrilho claramente já está andando. O Dorival Júnior observa e é audacioso, coloca o Garro pensando no Corinthians com um jogador a mais, tendo um contra-ataque ao seu favor. Então ele confia de fechar
com o Bidon amarelado, ele confia de segurar André, Bidon, Ranieri com o Garro ali para tentar um contra-ataque. Depois, Memphis Depay, que estava muito mal no jogo, ele é substituído junto com o André. O André, ele começa a sentir a perna. Aconteceu isso contra o Bahia quando ele entrou no jogo. Ele começa a sentir, ele claramente começa a ficar para trás. Um moleque jovem, tudo bem, sentiu o cansaço da partida, faz parte, são poucos jogos dele no profissional. E o Memphis estava mal no jogo tecnicamente, contribuindo muito pouco sem bola. Parte final de jogo, sai Memphis e o Yuri Alberto estava melhor na partida. Deixa o Yuri, que também é um centroavante rápido, e põe o Caio César para estrear, porque o Caio César é o jogador veloz. Então naquele momento ele poderia ser fundamental. E o André, que já estava sentido, é substituído pelo Matheus Pereira. Matheus Pereira é um jogador que recompõe meio de campo, mas tem saída de bola. Perfeita a substituição. E depois vem a saída do Breno Bidon, que já tinha cartão amarelo e estava correndo risco. Ficou mais tempo do que eu acho que ele deveria ficar por causa do risco de expulsão, mas daí vem a confiança do treinador na capacidade do cara jogar amarelado, porque ele é um cara que tecnicamente poderia ser fundamental. E aí ele fica até quando dá e é substituído pelo Charles, que não entrega tecnicamente, mas já no momento de conseguir segurar a bola, de ter um marcador ali, o peão para abastecer a defesa, para proteger, junto com o Ranieri, e aí você daria ali liberdade para o Garro, para o Matheus Pereira tentarem ligar no Caio César e no Yuri Alberto. Então eu gostei da escalação, da estratégia, formação tática, estratégia de jogo e também das substituições do Dorival Júnior. Para mim, peça fundamental nesse título do Corinthians, porque era um jogo de detalhes e de erro zero. Uma escalação errada, uma formação tática errada, uma estratégia equivocada, por exemplo, de ficar lá atrás, dando a bola para o Flamengo, segurando, tentando se defender e sair no contra-ataque, como muita gente tenta contra o Flamengo, talvez fosse um suicídio. O Dorival Júnior, nesse ponto, como vocês gostam de falar, colocou o Felipe Luiz no bolso, porque foi muito bem nas grandes decisões da partida. Nação, deixa a sua opinião nos comentários e agora bora para mais informações do Timão. Agora, quem voltou a negociar de fato é Fabrício Anchileri, tá? Corinthians discute com o jogador a renovação contratual, né? Porque era jogador do Corinthians, não renovou o contrato e a discussão está novamente entre 1 e 2 anos. A proposta que o Corinthians oferece é a mesma que o Corinthians já tinha oferecido antes da negociação travar, com um pequeno aumento para o jogador. Por que ele não fechou então com o Corinthians? A informação que me chega hoje é que o empresário dele, né, fez a cabeça do jogador, dizendo que ia colocar ele no futebol europeu ou em algum outro clube do exterior. Mas nenhuma proposta chegou. O Anchileri, inclusive, tem conversado com o empresário para saber se vai chegar ou não, porque ele está interessado já, né, numa possível renovação com o Corinthians, porque não tem nada, né? Então ele está chegando no empresário dele falando, e aí, vai ter alguma coisa ou não, senão a gente fecha com o Corinthians. Quer dizer, o Corinthians não é a primeira opção do Anchileri na cabeça do empresário dele, enfim, é uma situação meio constrangedora, mas o Corinthians voltou a conversar, negociar, o Corinthians quer 1 ano de renovação, tá? Mas, né, se tiver que dar 2 anos por jogador, é capaz que o Corinthians cedo, eu senti isso já na conversa que eu tive com as fontes. A prioridade é 1 ano, mas se eu falar, não, 1 ano eu não renovo, mas 2 eu renovo, eu acho que acaba fechando, é só um feeling meu, a questão dos 2 anos. Mas 1 ano é o que o Corinthians ofereceu para ele com o mesmo salário. Vamos aguardar, mesmo salário que foi oferecido antes de travar, tá? Vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Anchileri, você gostaria? Eu acho interessante, jogador de característica diferente do Bidu, faz a zaga e pode entrar ali para ajudar no sistema defensivo em muitos jogos aí no segundo tempo, até